Saudações a todos que nos acompanham neste que é o seu canal IAG Moçambique. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-te no canal, ative o sino de notificações, compartilhe com as demais pessoas este vídeo e também deixe ficar o seu like e o seu comentário para o crescimento do canal. E vamos juntos estudar a lição número 5. Estamos aqui com o nosso irmão Rogério. Irmão Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão Luiz. Também tenho que te dizer seja bem-vindo. Muito obrigado também, porque todas as vezes só diz que seja bem-vindo a nós, mas em nenhum momento ele diz seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão. Ok? A paz do Senhor esteja com todos os irmãos que estão aí em casa. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esta lição da Resposta Batida. Muito bem, nós temos aqui como tema as nações, parte 2. Mas antes de avançarmos, então, vamos pedir que o Espírito seja o nosso professor, fazendo uma oração. Incline o seu rosto e vamos orar. Oremos. Santo e bondoso Deus que habita nos altos dos céus, te agradecemos pela vida, saúde e proteção. Obrigado por mais uma vez, Senhor, permitiu onde nós pudéssemos estar aqui para juntos gravarmos esta lição da Resposta Batida. Pedimos que o Senhor possa estar com os irmãos que estão em casa, que o seu Santo Espírito possa fazer presente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos aqui como o nosso tema as nações, parte 2, e já havíamos visto a parte 1 lá na semana passada. E nós temos aqui o nosso verso para memorizar, que encontra-se no livro de Salmos, capítulo 46, versos 10. Queria convidar o irmão para pegar a sua Bíblia e juntos estarmos aqui a ler juntos o verso para memorizar. Assim diz a palavra do Senhor na minha versão. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 17, onde é decretado ali a cena do grande conflito, não é? Então, nós encontramos Satanás sendo o usurpador do governo dado ao nosso primeiro pai. Então, ele quando usurpa este governo, todo mundo tem olhado ele como o rei, o governador. Mas Cristo Jesus veio reverter esta história, mostrando e revelando o verdadeiro caráter de Deus. E ele é aquele quem diz agora que ele será exaltado em todo lugar, na terra e nos céus. Mas, por enquanto, ainda há pessoas que adoram Satanás. Existem também pessoas que adoram ao próprio Jesus Cristo. Mas, no fim de todas as coisas, nós vamos encontrar simplesmente um único povo que adorará, seja na terra, no céu, o único governador. Então, nós encontramos também que tem sido a intenção também dos homens de serem governados. E as pessoas ficam pensando, então se Deus existe, por que ele permitiu o pecado? Será que Deus precisou mesmo que, de forma propositada, o homem pecasse para ser considerado como Deus? Não, definitivamente não. Exato. Porque, na verdade, Deus, antes de criar o homem, ele já era adorado nos céus. Nos céus. Quando nós vamos para o Apocalipse, capítulo 5, nos deixa 4, assim que é, nos deixa bem claro sobre este assunto. É onde fala do trono no céu. Exato. 4, versículos 8, diz o seguinte: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de ser. Aqui está bem claro que os anjos celestiais, eles adoram quem? Adoram a Deus, não é? Por essa razão que o Lúcifer, ele quis também usurpar o lugar de Deus, não é? Começou a fomentar discórdia entre outros anjos celestiais. Por essa razão que ele foi precipitado onde? Aqui na terra. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulos 12, versículos 4, diz o seguinte: sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Aqui encontramos que esta cauda, está falando do quê? Está falando do próprio Lúcifer, não é? Lançou 1/3 do que? Dos anjos celestiais. Quando fala de estrelas, está falando de anjos, não é? Então, ele arrastou. Por quê? Porque não se viu espaço lá nos céus. Porque Deus, ele é o quê? Em outras palavras, ele gosta, não é? Que todo ser humano o adore. Exato. Não por força.
não é? Diferentemente do próprio Lúcifer, porque ele gosta de ser adorado por força, coerção. Tá percebendo? Ele acaba coagindo as pessoas para que o adorem. Então, atenção, não é? Então, muitas das vezes, isso tem havido perguntas perante os seres humanos, por que Deus permitiu o pecado? Nós sabemos que Deus, ele cria seres humanos perfeitos. Adão e Eva, eles eram o quê? Eram perfeitos, não é? Não havia nenhuma necessidade deles pecarem. Não havia necessidade. Agora, quero acreditar que na lição de domingo nós vamos abordar esta parte. Exato. E na lição de domingo, já para dizer, temos aqui o tema, o primeiro mandamento. Na lição da segunda, Daniel 2. Na terça-feira, Daniel 7. Na quarta, entre a terra e o mar. E na quinta-feira, temos Profetize de novo e estudo adicional para sexta-feira. Então, não era mais fácil então que Deus não criasse o homem do que para ser um teatro dele criar a humanidade, trazer-lhe o plano da salvação e entre todas essas coisas, ele tem feito de forma propositada para ser chamado como Deus. Não era mais fácil que ele não tivesse criado a humanidade. Deus é um Deus de relacionamento. Exato. Não é? Ele é um Deus de relacionamento. Ele não gosta de viver sozinho. Sozinho. Estamos juntos, né? Exato. Agora, por ser um Deus de relacionamento, ele cria homem e mulher. Exato. Para que ele se relacione com esses seres criados. Certo. Por exemplo, nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 8, diz o seguinte: todos os habitantes da terra adorarão o quê? A besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do quê? Do mundo, não é? Eu só queria essa parte aqui, que foi morto desde a criação do quê? Do mundo. Então, o plano da salvação já existia antes da criação do quê? Do mundo, não é? Agora, como Deus de relacionamento também, Deus ele não duela com seu caráter. Em nenhum momento, ele sabendo que o homem ia pecar, ele mudasse o seu caráter, dizendo as seguintes palavras: eu não vou criar este homem, porque este homem vai fazer o quê? Ele vai pecar. Então, ele também não duela com seu caráter, dizendo o seguinte: como Lúcifer, ele vai lhe desobedecer, então eu não vou fazer o quê? Não vou criar a ele. E olha só, Lúcifer, ele era um anjo cobredor, não é? Tinha uma posição mais elevada nos céus, mas mesmo assim, ele fez o quê? Ele pecou, e mesmo assim Deus o criou. Então, Deus, de alguma forma, ele não duela com seu caráter. Em nenhum momento ele traz à existência as pessoas que vão lhe obedecer. Ele traz os justos, assim como os ímpios. Exatamente. Então, lá no Éden, nós encontramos os nossos primeiros pais. E a Bíblia nos mostra claramente que eles foram criados, ou o homem foi criado, através do pó da terra e o fôlego de vida. E juntados essas duas coisas, nós encontramos o ser vivente. Então, a humanidade tinha que encher a terra, para que assim pudesse ter uma relação com o seu Criador. Mas os nossos primeiros pais, antes, eles tiveram de estar dentro de uma sala de aulas. E esta sala de aulas era o Jardim do Éden. Então, quais são os instrumentos essenciais que nós podemos ver aí para que haja uma aula saudável? Exatamente. Exato. Aqui já tinha referenciado a sala de aulas, era o Jardim do Éden. Exato. Os primeiros alunos, temos lá Adão e Eva. Yeah. E o professor, lógico, que é Deus. E a natureza era a matéria. Exato. Que eles deviam fazer o quê? Deviam estudar. Tá percebendo? Então, temos aqui os componentes para que eles tivessem uma boa aula. Não é? A sala, temos a natureza, temos o professor. Não é? Agora, mesmo assim, ampliando mais essa lição, nós encontramos que no meio do jardim, lá haviam duas árvores. A árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos para o Gênesis capítulo 2, não é? Para que o irmão também tenha maior entendimento sobre a lição de domingo. Gênesis capítulo 2, versículos 8. Diz o seguinte: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Exato. Olhamos só.
se Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, Adão e Eva já sabiam sobre a existência do mal. Exato. Não é? Porque como o professor era Deus, ele já tinha um advertido sobre a guerra que houve lá nos céus, sobre a rebelião do Lúcifer. Então, eles não ficaram obscuros. Deus os alertou que existia o quê? O mal. Por isso que colocou aquela árvore no jardim do Éden, da ciência, o conhecimento do bem e do mal. Agora, o que Deus exigia? Exigia o quê? A obediência. Quando nós falamos aqui do primeiro mandamento, aqui o primeiro mandamento foi o quê? Foi a proibição, não é? De Deus para com os primeiros pais, para que eles não comessem do fruto, não é? Do conhecimento do bem e do mal. Em nenhum momento eles deviam fazer o que? Não deviam comer. Eles até podiam tocar, mas não podiam fazer o que? Não podiam comer. Não é? E não só aquela árvore, basicamente não era tão agradável para se comer, comparativamente com a árvore, com a árvore da vida. Mas em seu aspecto, como é que ele era? É claro que era uma árvore bonita. Pois que Deus quando faz é perfeito. Exatamente. Mas onde é que estava realmente o mal? Era no comer ou é questão de obediência ou desobediência? É a obediência a Deus. Exatamente. Não é a obediência a Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, em nenhum momento vamos fazer coisas más. Exato. Não é? Então, a obediência é acima de tudo. Por isso que no livro de Mateus já nos diz: buscais primeiro o quê? O reino dos céus e outras coisas serão o quê? Serão acrescentadas. Exatamente. Então, nós encontramos aqui, por exemplo, no livro de Primeiros Escritos, página 39, página 40, que esta árvore, por exemplo, a Ellen White teve uma prerrogativa dada a Deus para que fizesse uma viagem aos outros mundos. Por exemplo, nós sabemos que Deus criou outros mundos. Então, neste livro, nas páginas 39 até 40, ela teve uma viagem para visitar esses outros mundos. E ela deparou-se com uma situação semelhante ao que existia no Jardim do Éden, que era umas duas árvores. Estas duas árvores, uma tinha o aspecto mesmo da árvore da vida e a outra da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ela contemplou a harmonia que existia lá, naquele lugar. Então ela perguntou, afinal, qual é a diferença? Que harmonia é essa? Por que essas criaturas estão vivendo assim, tão alegres e felizes? Então, um respondeu, dizendo que é porque nós não chegamos de tocar nesta árvore que Deus havia nos proibido de comer. Então, esta questão de comer e não comer tem a ver mais com a obediência do que simplesmente comer ou não comer para ter saúde física. Exatamente. E isso nos remete à reforma da própria saúde. Não vou entrar em detalhes, porque nas lições passadas nós já falamos sobre isso. Exato. Agora, só quero chamar a atenção que mesmo Jesus Cristo, ele foi tentado, a primeira tentação no deserto da tentação foi através do quê? Através da comida. Exatamente. E o tentador diz as seguintes palavras: transforme as pedras em pão. Não é tal como aconteceu lá com os nossos primeiros pais, eles foram tentados pela boca. Ele também tenta, não é, a Jesus Cristo pela boca. Mas em nenhum momento Jesus Cristo ele caiu no pecado. Agora, queridos irmãos, nós a cada dia que passa vamos ser o quê? Vamos ser tentados. Estamos sendo tentados pela indústria alimentícia, não é, que a natureza ou o mundo nos oferece. Não é? Agora eu pergunto, Deus estabeleceu um parâmetro que até aqui nós em nenhum momento devemos fazer o quê? Devemos chegar. Exato. Essa indústria traz muitas doenças para o nosso organismo. Está comprovado, na verdade, a carne de porco em nenhum momento nós devemos consumir. Está comprovado que a carne, por si só, pode não ser carne imunda, a própria carne já traz doenças, não é, para o corpo humano. Então, por que nós não podemos abandonar aquilo que é prejudicial para a nossa saúde? Para que nós tenhamos o que é uma saúde sã, para recebermos aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E tendo em conta que destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo, é pecado. Exatamente. Deus. Sim. Então, ainda falando um pouco desse assunto, nós podemos encontrar que Adão e Eva tiveram advertências antes de comer. O que Deus, na verdade, disse? Se comerdes, o que ia acontecer? Iam morrer. Então, eles comeram e realmente morreram. Ainda que não exatamente naquele momento, mas eles morreram. O livro de Gênesis, capítulo 5, verso 5, nos mostra que Deus é misericordioso. Adão tinha que viver eternamente, porém o pouco tempo que ele viveu, considerando nós, são 930 anos, para dizer que Deus queria que ele vivesse muito mais. Agora, em outras palavras, quer dizer que eles cavaram a sua sepultura com os seus próprios dentes. Exatamente, sim.
E hoje em dia nós continuamos cavando a nossa própria sepultura. Nós já pensamos a nossa morte. Isso está mais que claro. Nós muitas das vezes pensamos que o destino chegou, então morreu. Eu acredito, irmão, que quando você come coisas que são prejudiciais à saúde, não é? Você vai fazendo o quê? Vai apressando a sua morte. Não é a vontade de Deus. Isso está mais que claro. Para que nós moramos. A vontade de Deus quer que nós vivamos para sempre. Por essa razão que Ele teve que estabelecer um plano da salvação para nós, para que nós vivamos eternamente. Agora eu te pergunto, querido irmão, você não gostaria de viver para toda a eternidade com Cristo Jesus? Eu gostaria. Eu quero acreditar que o irmão também gostaria de estar lá. Exatamente. E olha que este plano, este primeiro mandamento, nós encontramos que tem a ver mesmo com a obediência. E está ligado também na questão da alimentação, que em algum momento ela faz com que a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física esteja comprometida, quando não cuidadosamente observada como Deus tem nos dito. Então, precisamos ter muito cuidado quanto a esse assunto. Agora, se nós vamos, por exemplo, para o exemplo do próprio Daniel, nós vemos que na entrada do povo para ser cativo lá em Babilônia, qual é que foi o método então? O que é que aconteceu lá que nos mostra que esta questão de obediência e não obediência poderá nos levar à morte? Quando nós olhamos, por exemplo, para o próprio Daniel, foi levado lá cativo. A primeira coisa que ele foi proposto pelo rei é que eles deviam fazer o quê? Alimentar-se. Veja só, eles deviam se alimentar. O povo que havia sido cativo lá foi proposto uma alimentação que era iguarias do rei, não é? Então, estas iguarias do rei podiam determinar o seu sucesso e também o seu fracasso. Então, nós encontramos aqui que os reis também estão dentro do quê? Do comando do povo. Então, a lição nos mostra que nessa sucessão dos reinos, ok? Esta questão não fica de fora. Então, Daniel também esteve numa situação de provação quanto a essa questão de alimentação ou não alimentação, enquanto vinham se sucedendo os reinos. Pois. Eu acredito que Daniel, não é? Ele foi ensinado pelos pais, não é, dele, sobre a questão de alimentação. Assim como quando nós vamos para o de Lucas, capítulo 2, versículo 52, lá encontramos que Jesus Cristo ele cresceu o quê? Em estatura, graça, diante dos homens, não é? E também diante de quem? De Deus. Exato. Então, quando diz que crescia em estatura, graça, sabedoria, toda aquela quinquilharia, estamos a dizer o seguinte, que ele tinha aprendido do quê? Dos seus pais. Estamos a falar de José e também da Maria. Não é? Isso é muito importante, porque mesmo que ele cresça, em nenhum momento vai se desviar do quê? Dos caminhos de Deus. O livro de Provérbios já nos diz, instrua a criança no caminho que deve andar, para que mesmo que cresça, em nenhum momento vai se desviar do quê? Dele. Encontramos aqui Daniel, capítulo 1, não é? Que Daniel, mesmo que ele esteja numa terra que não era a terra dele, ele escolheu não se contaminar com as iguarias do quê? Do rei. Então eu pergunto, será que Daniel, ele escolheu, estando lá na Babilônia, não se contaminar? Não, claro que não. Ele já vinha vendo essa prática da reforma onde? Lá em Jerusalém. Por essa razão que é importante que nós ensinemos os nossos filhos sobre o quê? Sobre os hábitos, tanto alimentares, assim como também os hábitos diários de estudo da palavra de Deus. Então, o irmão acabou falando também aqui da questão das tecnologias, as indústrias alimentícias, ok? Então, nós vemos que a Primeira Guerra Mundial desfez muitos planos que haviam sido colocados pelos homens pensadores, podemos assim dizer, em criar uma nova era, uma humanidade diferente, evoluída. E nós encontramos que estas indústrias também estão dentro deste processo aqui. Então, foram frustrados muitos planos, mas eles não pereceram. Ainda continuam hoje em dia tendo o objetivo de criar uma nova era, uma humanidade diferente, uma humanidade mais célere, mais acelerada. E a indústria alimentícia ainda continua a trazer uma alimentação, por exemplo, que em tão pouco tempo o homem é nascido hoje e em tão pouco tempo já é crescido em forma de estatura. Mas será que na verdade estamos a evoluir mesmo? E o que acontece é que, na verdade, quanto mais nós consumimos esses alimentos que não são saudáveis no nosso corpo, nós vamos ficar cada vez mais debilitados. Exato. Não é? Antigamente, você percebe que
os nossos bisavós, em nenhum momento eles tinham uma estatura ou um corpo obeso. Exato. Relativamente o que Tem se visto hoje em dia. exatamente, não é? O que acontece hoje em dia não acontecia antigamente. Não é? Agora, por causa dos fast foods, não é? Então, nós sabemos que a alimentação agora está acessível, e não só está acessível, está barata, e não só está barata, é rápida de fazer o quê? De se confeccionar, não é? Hoje em dia nós encontramos a carne ali na barraquinha, não é? Encontramos a chima em qualquer sítio. Então, por essa razão que nós não precisamos de chegar em casa fazer uma boa alimentação ou um bom alimento para o consumo. Por essa razão que nós, muitas das vezes, acabamos comendo onde? Fora de casa. Isso vai trazer consequências para o nosso próprio organismo. Exato. Não é? Só muito mais para ampliar um pouco aqui. Eu vejo que cada vez mais nós estamos a usar mais a tecnologia. Cada vez mais. Tecnologia. A tecnologia. Eu tenho visto alguns vídeos, não é? Dos chineses, em que em 5 minutos, lá eles já têm o quê? Já têm o alimento já confeccionado. Em pouco tempo. Exato. Não é? Então, é esta geração que nós estamos a ver hoje em dia. Então, não temos tempo. Não temos tempo evoluída. Exatamente, Né? não temos tempo de confeccionar. Exato. Agora, eu entrando agora no Daniel capítulo 2, Certo. não é, para depois pularmos para Daniel capítulo 7, Certo. aqui encontramos a sucessão dos reinos. Não é? O primeiro reino que nós encontramos aqui é o reino do quê? Da Babilônia, não é? Que é representado pelo quê? Pelo próprio Nabucodonosor. Que o Daniel ele diz que tu, rei, não é? Tu, ó rei, é o quê? É a cabeça de quê? De ouro, que representa o quê? Babilônia. Que Deus te deu o quê? Te deu magnificência, te deu poder, não é? Tudo que você conquistou, quem te deu foi quem? Foi Deus. Mas depois de você vai surgir um reino que é menor. Que esse reino é composto por quê? Por peitos de quê? Por peitos e braços, não é? De prata, que vai representar o quê? A Média e Persa, ou Medo-Persa, não é? E depois desse reino vai surgir um outro reino, que é o reino da Grécia, que é o Império Grego, não é? Que é composto aqui pelo ventre e quadris, não é? Que é o Império da Grécia. Agora, e que representa um metal que chamamos bronze. E depois desse reino, nós vamos encontrar um outro, não é? Que é o Império Romano. Não é? Depois do Império Romano, surge também a Roma Papal. Que esta Roma Papal termina em 1798, não é? Agora, neste tempo que nós estamos a ver o quê? Os últimos dedos dos pés. Estamos a falar do quê? Das 10 super nações. Quando nós vamos para o livro de Daniel, para que os irmãos consigam perceber o que está a dizer aqui, vamos para Daniel capítulo 2, não é? Onde nós vamos, Daniel interpreta o sonho do rei. Daniel capítulos 2, diz o seguinte, vamos mesmo para o livro, o versículo 31. Tu osaste o rei e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmigalhou. Então o ferro e o barro e o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Aqui já percebemos que está falando do quê? Do reino de Deus. Quando nós vamos para o de 1 de Coríntios, capítulo 10, versículos 4, já nos diz que a pedra ou a rocha representa Cristo. Não é? Então, logo, aqui está se estabelecer o quê? O reino de Cristo, que esse reino será o quê? Será eterno. Todos esses reinos que nós estamos a ver, eles vão ser o quê? Vão cessar. Vão findar.
não é? Vai se estabelecer um único reino que jamais cessará, que é o reino da glória, que nós vamos poder, que Deus vai reinar para todo sempre, juntamente com os inimigos. Exato. Ainda na sucessão realmente desses reinos aí, nós encontramos um que vai perdurar por longo tempo. E este a Bíblia chama de chifre pequeno, né? Sim. Que esse chifre pequeno a Bíblia não descreve assim de forma clara. Agora, qual é esse chifre pequeno e por que a Bíblia não clarifica qual é, dizendo mesmo com o seu nome? Exato. Agora já estamos na lição da terça-feira. Exato. Porque o chifre pequeno é abordado na lição da terça-feira, no livro de Daniel, capítulo 7. Exato. Agora, eu convido o irmão para ler junto comigo Daniel, capítulo 7. Primeiramente, vamos para os versículos 1 até 3. Diz o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. Agora não é o rei Nabucodonosor. Por quê? Porque no livro de Daniel, capítulos 12, é só muito mais para abrir parênteses aqui, para que o irmão consiga perceber, né? Não se esqueça que nós estamos aqui no Daniel, capítulos 7, não é? Para abrir parênteses, Daniel, capítulos 12, versículos 4, diz o seguinte: mas você, Daniel, fecha com um selo as palavras do quê? Do livro até o tempo do quê? Do fim. Está percebendo, não é? Então, o livro de Daniel é um livro fechado. Então, o livro de Apocalipse é o livro já revelado. Agora, no Daniel capítulo 2, não nos dá detalhes sobre a sucessão dos reinos. Mas quando nós vamos para o Daniel capítulo 7, já detalha cada reino. Aqui, esses reinos são representados pelos animais, não é? Enquanto que lá eram representados pelos metais. Mas aqui, pelos animais. Agora, Daniel capítulo 7, versículos 2. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Nós sabemos que ventos significa o quê? Guerras, não é? Ou confusão, não é? E mar, já sabemos também o quê? Povos ou línguas, não é? Isso encontramos no livro de Jeremias, capítulos 49, versículos 36. Agora, versículos 3. 4 grandes animais diferentes, um dos outros, subiram do mar. Diz o seguinte: o primeiro parecia um leão. Olha só, o leão representa o quê? Representa Babilônia, não é? Esse é o primeiro animal. E depois, vamos versículo 5. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. E esse segundo animal representa o quê? Medo e persa. E vamos também, versículo 6. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Aqui representamos o Império Grego, não é? O Império Grego, que era liderado pelo Alexandre o Grande, que ele conquistou, não é, várias nações na sua época, em pouco tempo. Nós notamos que o leopardo é mais veloz, sabe? Pela razão que aqui tipifica o próprio Alexandre o Grande, que em pouco tempo ele conquistou muitas nações. Agora, versículo 8, diz o seguinte: enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno, aquilo que o irmão estava dizendo aqui, outro chifre pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. O que acontece? Aqui encontramos, quando se fala dos 3 chifres que foram arrancados, chifres, o que representa aqui? Não é? Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 17, temos que perceber o que significa chifres, né? No livro de Apocalipse, capítulo 17, versículos 12, diz o seguinte: os 10 chifres que você viu são o quê? São 10 reis, não é? Chifres representam o quê? Reis. Aí já entendemos que ainda não receberão o quê? Reino, mas que por 1 hora receberão com a besta, autoridade como quê? Como reis. Já sabemos que chifres significa o quê? Significa reis. Agora, quais são esses 3 chifres que foram arrancados? Aqui estamos a falar do quê? Dos vândalos, estamos a falar dos érulos, estamos a falar dos ostrogodos, não é? Então, este chifre pequeno, que aqui representa o Império Romano, ou a própria Roma, o que ele fez? Ele arrancou, em outras palavras, ele venceu esses 3 chifres pequenos. Então, versículos
ainda no mesmo versículo 8, diz o seguinte: esse chifre possuía o quê? Olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Agora eu pergunto, qual é a igreja que tem um líder, que esse líder fala com quê? Com arrogância. Ele usurpa o lugar de Deus aqui na terra. Não é? Em outras palavras, estamos falando do quê? Do próprio Papa. Não é? Que para Deus aqui chama-se o quê? Blasfêmia. Que ao invés de ser o Deus, o perdoador de nossos pecados, ele se intitula Deus aonde? Aqui na terra. Então é por causa disso aí que queria ser aquela sessão de se pedir perdão diretamente a ele, depois leva esse perdão para Deus. Então é o representante de Deus aonde? Aqui na terra. Enquanto a Bíblia não nos diz isso. O nosso representante aqui na terra é o próprio Jesus Cristo. Por isso nós oramos para o Deus Pai e por intermédio de quem? De Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, então é exatamente isso como funciona. Em nenhum momento nós devemos dar o quê? Pedir perdão a um ser humano a não ser Deus. Então, estes reinos, na verdade, mesmo que eles sejam estabelecidos, só temos o único que será estabelecido por último, que destruirá todos esses aqui e será estabelecido de forma eterna. Então, nós viveremos com esse reino, é o que nós devemos almejar. Então, no centro temos a Igreja de Deus. Depois, nos arredores, temos os outros povos, que podemos ver como gentílicos nesse caso. Então, eles, em algum momento, depois de haver uma separação, uma determinação, dizendo que este é o povo de Deus, tendo já recebido o selo de Deus, haverão aqui guerras, como se diz aí no livro de Daniel. Então, haverão guerras contra este povo. Qual será, então, a posição de Deus diante dessa situação toda? É aí onde Jesus Cristo ele vai se levantar. Exato. Quando nós vamos para o Daniel, capítulos 12, versículos 1, já nos diz aqui abertamente, 12, versículo 1, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, que protege o quê? O seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até então. Exato. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Exato. É naquele tempo em que se levantará o quê? Miguel. Jesus Cristo ele vai se levantar para defender o quê? O seu povo. Presta atenção que todos esses reinos, o chifre pequeno, que aqui tipifica o próprio quê? A própria Roma, todos eles vão ser vencidos, né? Por um reino eterno, que este reino é de Jesus Cristo. Agora, quando eu vou para esta lição da quarta-feira, entre terra e o mar, eu também aqui posso colocar isto de uma forma também profética. Eu já disse que mar representa o quê? Povos, não é? Línguas, nações. E terra, propriamente dita aqui, eu posso representar o quê? Uma zona deserta, não é? Porque mar não é uma zona populosa. E terra é o oposto do quê? Do mar, não é? Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 13, aqui encontramos o quê? Duas bestas. A primeira besta encontramos logo no capítulo 1, ou versículos 1, não é? Que é a besta que surge de onde? Do mar, não é? Mar, sabemos que é povo. A igreja, não é, que surge no meio da povoação, é o quê? É a Igreja Católica Romana, que surge onde? No meio de várias nações. Então, mas é o seguinte, essa igreja surgiu onde? Na Europa. Estamos juntos, não é? E depois disso, quando nós vamos para o livro de Daniel, não Daniel, mas sim Apocalipse, capítulos 12, encontramos abertamente que um povo foi perseguido, não é? Durante 1260 anos, não é? Este povo foi perseguido desde os 538, não é? Até aos 1798, totaliza os 1260 anos. Esse povo foi perseguido. Então, onde que se refugiou? Refugiou-se aonde? No deserto, num sítio menos povoado, que hoje em dia é onde? É os Estados Unidos da América. Ali era como cada um tinha um estado liberal, tá? Mas é o seguinte, este povo que foi perseguido durante 1260 anos, ele foi se refugiar no deserto. Que este deserto foi Estados Unidos da América, onde eles tiveram uma liberdade religiosa. Em nenhum momento eles deviam ser o quê? Ser perseguidos. Por causa do que eles acreditavam. Então, os Estados Unidos da América, aqui representou a segunda besta que emerge de onde? Da terra. Estão percebendo, não é, queridos irmãos? Então, aqui temos duas bestas, aqui temos entre a terra e o mar. Agora, Apocalipse capítulos 12, versículos 1 a 3, para que o irmão tenha um entendimento daquilo que eu estou a falar aqui.
diz o seguinte, versículos 1, não é? Ou 12, versículos 1. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Agora, aqui, esta mulher que está a se referir aqui é a mulher pura. Exatamente. Então, é a mulher pura, que simboliza o quê? A igreja. E depois aqui aparece o quê? O dragão, não é? E este dragão diz que esta mulher, não é, foi perseguida, não é? Por essa razão aqui, no versículo 6 diz o seguinte: a mulher fugiu para onde? Para o deserto, para um lugar que havia sido quê? Preparado por Deus, para ali a sustentassem durante 1260 dias. Olhamos só, queridos irmãos, 1260 dias, que são dias literais, proféticos. Estamos a falar do quê? Aqui, uma profecia dos dias, anos, não é? Estamos a falar de 1260 anos, não é? Que essa mulher refugiou-se para o deserto. Estamos juntos, não é? Então, isso também vai endossar no Apocalipse capítulos 13. Então nós encontramos aqui, segundo o que o irmão estava a dizer, que dragão, ele perseguiu a igreja. Que dragão é o próprio Satanás, é um título que ele tem, dragão. Mas como é que ele persegue a igreja? Ele mesmo tem usado o mar, tem usado também os povos para estar. Muito bem, boa a sua questão para que os irmãos também percebam. Na verdade, o que acontece é que existem pessoas que se aliam ao quê? Ao próprio Satanás. Exato. Na lição passada, eu falei aqui de sacerdotes satânicos, Exato. não é? E ele usou a descendência de quem? De Cã, não é? Aqui também encontramos o quê? O papado, não é? Que este papado é o quê? Eles deixam ser usados por quê? Por Satanás. Não é? Para eles perseguiram o quê? A igreja. Queridos irmãos, foram muitas pessoas que morreram, não é? Durante este período de 1260 anos. Mesmo bem antes disso, nós encontramos apóstolo Paulo, Pedro, todos os apóstolos de Jesus Cristo, eles morreram de uma forma o quê? De uma forma hedionda. E Roma estava no governo. Era Roma que governava. E todo esse período, até 1260, o quê? 1798, era o poder romano que estava a governar. Exatamente. Não é? Agora, depois disso, ele termina o quê? Ou cessa Roma Imperial, por causa da ferida mortal. Não é? Amando, não é, do Napoleão Bonaparte, o general Berthier, o que ele fez? Ele prende o Papa Pio VI, não é? Então, isso aconteceu em 1698. Então, logo aqui, a Roma Imperial, não é, deixa as suas funções e depois cede o que a Roma Papal, até 1929, não é? Então, nesse período, já começa o quê? A reinar os 10 dedos. Exato. Ali, daquela profecia que o rei Nabucodonosor teve visão, não é? Ou teve sonho, e o Daniel, neste caso, ele interpretou o quê? O sonho. Então, é muito mais para explicar essa parte, não é? Que o irmão aqui estava a colocar, não é? Então, sempre o Vaticano, ou o Papa, com os seus subordinados, sempre perseguiram o quê? A igreja cristã. Todas aquelas pessoas que se opunham, não é, do governo papal, essas pessoas eram perseguidas e eram mortas. Agora, isso também voltará a acontecer tudo de novo, não é? Então, aqui no livro de Daniel, Apocalipse capítulos 12, não Daniel, Apocalipse capítulos 12, versículos 17, diz o seguinte: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. E os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de quê? De Jesus. Então, aqui voltará tudo a acontecer, mas este dragão em nenhum momento vai perseguir aqueles que sabem que obedecem. Aqueles que obedecem ao dragão em nenhum momento vai perseguir, mas vai perseguir aqueles que guardam os mandamentos de quê? De Deus, os remanescentes. Esses sim vão ser o quê? Perseguidos. Tal como aconteceu na Idade Média, não é? Os que foram perseguidos foram aqueles que não guardavam o quê? Os mandamentos de Deus. Então, tudo voltará a acontecer de novo. Agora, queridos irmãos, o que nós devemos fazer agora? É buscar mais de Deus e também estudar os 2 livros, Daniel e Apocalipse. Então, durante esse tempo em que a igreja fugiu por causa de buscar
a liberdade religiosa, não foi fácil naquele tempo todo ali. Eles sempre quiseram permanecer no que Deus havia dito, sempre quiseram permanecer no que diz o Senhor. Mas Satanás tem sempre tentado ofuscar esta verdade para que não se espalhasse. Quando nós lemos, por exemplo, no grande conflito, logo nos primeiros capítulos, na busca da liberdade religiosa até Estados Unidos de América, nós encontramos que em todo o tempo este povo quis permanecer no que o Senhor tem dito, né? Aquilo que diz o Senhor. Mas Satanás nunca tem facilidade. Então nós encontramos também no tempo das trevas, segundo o que nos diz as profecias, que o povo sempre permaneceu, mesmo adorando nas montanhas, mesmo adorando nos lugares mais afastados, e sempre quiseram aproximar-se para um povo que ainda vivia na ignorância, pregando as palavras. E nós vemos que, por exemplo, os valdenses, eles usavam algumas partes das roupas para poderem pregar o evangelho, quando estivessem nas escolas, pregar este evangelho. Então, Satanás sempre tem levado pessoas a ofuscar ou a rebaterem a mensagem de Deus. Mas ela permanece e vai permanecer para sempre. E Deus, por ser bom, nós vimos que em 1844 levantou um povo, específico, para poder de novo trazer esta mensagem já no último tempo em que nós estamos a viver. Por isso a palavra aqui nos diz que deve profetizar de novo. Então, temos ou não que profetizar de novo? A mesma coisa. Será que é uma mensagem nova, se não a de libertação? É uma mensagem. A mensagem, na verdade, é a mesma. Exato. Mas a luz é progressiva. É progressiva. O que acontece? Quando nós falamos daqui do Guilherme Miller e também alguns que o seguiam, isso já encontramos no livro de Apocalipse, capítulos 10, versículos aqui 9. Diz o seguinte: assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. O que acontece? É amargo por quê? Porque houve o desapontamento. Eles esperavam a volta de Jesus. Era doce por quê? Porque eles pregaram a volta de Jesus. Olha só, houve uma falsa conversão naquele tempo. Sim, houve. Pessoas que só estavam à espera da volta de Jesus, mas não porque estavam convertidas, mas aquilo chamava-se falsa conversão, porque depois do desapontamento, muitas pessoas fizeram o quê? Regrediram, voltaram para trás. Agora, aqui, olhamos que o livrinho era o quê? O livro era doce, não é? Como mel. Por quê? Porque pregava-se a volta de Jesus e depois foi amargo, porque houve o quê? O desapontamento. Agora, eu estou feliz por ser adventista, porque nós, na verdade, somos um povo profético, não é? A Igreja Adventista surge em 1863, como nação, não é? Como nação adventista, por assim dizer, como Igreja Adventista um dia. Mas antes não existia o quê? A Igreja. O Guilherme Miller, né? Foram importantes para o estabelecimento do quê? Da igreja, sim, porque foi através deles que os adventistas começaram também a fazer o quê? A estudar mais as profecias, porque eles não entendiam sobre o santuário. No tempo de Guilherme, eles pensavam que o santuário devia ser purificado, era um santuário o quê? Terrestre, que era a volta de Jesus Cristo. E depois ele faria o quê? Ia purificar o santuário através do fogo. Enquanto que o santuário devia ser purificado era o santuário que é celestial. Não porque no santuário celestial existe uma mancha. Não. É por causa do quê? Do quê? Das orações dos santos, não é? Que Deus está fazendo o quê? Está a espiar aonde? Lá nos céus, no lugar santíssimo. Então eles não entendiam a doutrina do santuário. Mas quando nós começamos dali, onde houve o desapontamento, e os adventistas começaram a estudar e perceberam que, na verdade, houve um equívoco, não é? Não era a volta de Jesus, mas Jesus Cristo, ele saía de um lugar santo para um lugar o quê? Santíssimo. Então, por essa razão que surge o quê? A Igreja Adventista. Agora, profetizo. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 10, versículos 11, diz o seguinte: então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. O que nós devemos profetizar? A volta de Jesus. A volta de Jesus. Tão simples quanto isso. Exato. Profetizemos a volta de Jesus. É o que nós devemos fazer hoje em dia, queridos irmãos. Temos que anunciar a volta de Jesus. E apressar. Apressar-nos, sim. Exato. Agora, nós não podemos anunciar e depois ficarmos estáticos. Vamos viver a santificação, não é? Até que Jesus
Cristo volte e volte enquanto nós já teremos vencido o pecado. E olha que ele diz claramente que ele vem nos buscar, ou vem buscar os seus, para que onde ele estiver, estejam eles também. Mas para quê? Porque ele quer, na verdade, ser o nosso professor. Ele quer continuar a nos dar a aula que dava quem? Aos nossos primeiros pais. Então, como é que nós observamos, por exemplo, porque quando o Satanás vem, abarrota toda esta verdade, ele coloca-se como um professor. Então, as escolas adventistas, então, como é que elas deviam ser? Será que podiam receber professores que não tenham a doutrina adventista? Tudo se estraga, às vezes, quando nós permitimos que tanto as igrejas, assim como as escolas, copiemos o que vem de fora. Que vem de fora. Por quê? Porque nas escolas adventistas, em nenhum momento não devemos permitir que entre um professor que não seja adventista. Exato. Por quê? O que vai ensinar? O que vai ensinar essas crianças? Exato. É uma das crenças adventistas sobre a guarda do sábado. Exato. Então, o mundo conhece que o domingo é o dia santo. Então, será que nas escolas adventistas, esse professor que não é adventista, o que vai ensinar? Vai ensinar sobre o sábado? Claro que não. Não vai desvirtuar tudo aquilo que são as crenças da igreja. Não é importante que nós coloquemos isso em prática, não é? Ensinar as doutrinas da igreja adventista. Que essas doutrinas são fundamentadas onde? Na própria Bíblia. Exato. Não é? A mortalidade da alma. Não é? Muitas igrejas ensinam que a alma é imortal, mas nós temos que ensinar que a alma é mortal. Não existe uma entidade que sai do quê? Do corpo, quando a pessoa faz o quê? Quando a pessoa morre. O que nós sabemos é que o quê? O espírito volta para quem? Para Deus, não é? E o corpo torna-se onde? Em pó, aqui na terra. Não é? Isso encontramos no livro de Eclesiastes, capítulos 12, versículos 9 e também versículos 5 e 6. Então, porque Deus é bom, Ele quer que todos nós, então, possamos entrar a sermos obedientes a Ele, porque isto nos traz felicidade, nos traz alegria. Assim como nos outros mundos também vivem em obediência, eles vivem felizes. E todos aqueles que querem, então, andar segundo os mandamentos de Deus, aqueles que em algum momento os meus primeiros pais desobedeceram, e eles morreram enquanto não era esse o objetivo. Como últimas considerações, o que o irmão tem a dizer para aqueles que querem abraçar a palavra de Deus? É só procurar uma igreja adventista perto da sua casa. Não é claro que existem muitas igrejas lá. E aprofunde mais o estudo da palavra de Deus. Não é? Porque no momento, no tempo que nós vivemos, na verdade precisamos de estudar mais. Não é? Não ouvir aquilo que o pastor diz, não é? Mas sim temos que ouvir o que a Bíblia diz. Isso é o mais importante. Exatamente. Se gostou do vídeo, então deixa aí o seu like, ative o sino de notificações, compartilhe com as demais pessoas, se inscreva também, deixando os seus comentários, que são muito importantes. Desta forma, nós queremos nos despedir com a esperança de nos encontrarmos na próxima semana para mais estudo. E até a próxima.